Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Daniel Chaves. A gente está trabalhando aqui nessa disciplina de História da América Contemporânea, tá? Só para recapitular, ela faz parte da graduação em História na Universidade Federal do Amapá. Nós estamos no primeiro semestre de 2021, colocando o nosso calendário em ordem. E a gente vai trabalhar na disciplina agora com um novo conjunto de conteúdos, tá? Um novo bloco de conteúdos. Por isso, vale a pena a gente voltar aqui na ementa da disciplina, tá? O plano emergencial de ensino. Nesse plano vocês têm todas as informações, está disponível no nosso Google Drive. E para isso, a gente está aqui, olha, vale a pena a gente se situar, hein? Trabalhando com o conteúdo do capitalismo na América contemporânea. Ok, vamos então ao conteúdo em si propriamente dito. Vamos em frente. O que é capitalismo? A gente vai falar de capitalismo e muitas vezes a gente acaba, por conta do fato natural que esse é um modo de produção predominante no mundo ocidental, muitas vezes a gente acaba assumindo certa naturalidade no que é capitalismo. Mas você já se perguntou exatamente o que é capitalismo? E tirando o ismo, você já se perguntou o que é capital? Bom, capital, tecnicamente, são ativos criados pelo ser humano, pelo homem, que podem aumentar o poder de uma pessoa para realizar um trabalho economicamente útil. O capital é distinto da terra, por exemplo, e de outros recursos não renováveis, porque o capital pode ser aumentado pelo trabalho humano, ele pode ser acumulado, e ele não inclui a distinção, o conceito de capital não inclui determinados bens duráveis, como casas ou automóveis, por exemplo, porque não são usados necessariamente na produção de bens e serviços vendáveis, ou seja, não são capazes de se converter em ativos na agregação de valor à mercadoria através da produção. O Adam Smith, que em 1776 escreveu A Riqueza das Nações, que para muitos é o livro que abre não só as comportas do pensamento econômico liberal, mas também da discussão da economia contemporânea, e vale muito a pena vocês conhecerem. Adam Smith definiu o capital como a parte do estoque do homem que ele espera usar para gerar receita. Então, cientificamente falando, o capital é um insumo na função da produção. Num campo da economia que é muito próximo das humanidades, o da economia política, capital é o conjunto de recursos, de bens, de valores disponíveis para satisfazer ou realizar uma atividade definida e gerar um determinado benefício ou lucro econômico. Então, por exemplo, a força de trabalho é parte do capital. O crédito, que pode gerar valor, que pode implicar benefício econômico, por exemplo, através de juros, também é considerado uma forma de capital. Capital é tudo que a gente tem e a gente pode investir para uma conversão de atividade economicamente útil, ou seja, para que a gente consiga realizar operações econômicas que sejam vantajosas para uma ou mais de uma das partes. E o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e a sua operação com fins lucrativos. Por que a propriedade privada é tão importante para o capitalismo? Porque, na medida em que o ser humano, ou uma empresa, por exemplo, possuem capital, a segurança da dedicação do investimento do capital em algo ou em algum processo produtivo baseado em algum território ou em alguma fonte de recursos, ela precisa ter um mínimo de estabilidade necessária, racionalmente falando, para que o investidor faça essa alocação de recursos, e capital é, acima de tudo, recurso, para alocar esses recursos de forma a ter o seu retorno pelo investimento. Então, ninguém aloca recursos
onde não tem segurança que vá ter o retorno, ou pelo menos uma expectativa razoavelmente confiável desse retorno. Assim sendo, a propriedade sendo de alguém ou de alguma empresa, de alguma pessoa física ou jurídica, é um exemplo contemporâneo de nucleação dessa segurança que, ao investir em uma empresa, e essa empresa é minha propriedade, vamos supor aqui, eu não tenho uma empresa, e nunca tive, mas se eu tivesse, vamos supor aqui, para eu investir meu capital, eu preciso ter algum grau de segurança que esse retorno do investimento vai acontecer. Isso pensando, evidentemente, dentro da lógica do pensamento capitalista. Então, o capitalismo ele tem como alguns conceitos centrais a acumulação de capital, os mercados sendo absolutamente competitivos, um sistema de preços estabilizado, o estatuto jurídico da propriedade privada e o reconhecimento dos direitos sobre essa propriedade, a troca voluntária e o trabalho assalariado. Numa economia de mercado capitalista, a tomada de decisões e os investimentos são determinados por cada proprietário da riqueza ou do capital. Nos mercados financeiros de capital, enquanto os preços e os bens e serviços são determinados exogenamente, quer dizer, o capitalista ele controla o capital dele como ele aloca, ele não controla como os preços, os serviços, a concorrência ocorre no mercado, que é o que a gente chamaria de exogeneidade, algo que está externo ao capitalista e à sua unidade, o seu território, a sua possibilidade de controle, de alocação. Esse termo capitalista, que significa dono do capital na prática, né, aparece bem antes do capitalismo e data aproximadamente do século XIX. Capitalismo é derivado de capital, que evoluiu de capitalia, uma palavra latina, baseada em cabeça, que é mais ou menos a origem de bens móveis e gado no sentido de propriedade móvel. Ou seja, o capital ele é intrinsecamente, não só etimologicamente, mas intrinsecamente, uma propriedade de alguém que é móvel, que pode ser alocada. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, que alguém tem liquidez de capital, significa que essa pessoa tem uma forma extremamente maleável, em geral é dinheiro, para alocar os seus recursos mensuradamente, de forma a cumprir o seu interesse. Por isso que a gente fala que o capital, ele, na sua forma mais avançada, é extremamente líquido e muitas vezes extremamente volátil, certo? O capitale, né, esse conceito, esses termos, surgiu aproximadamente no século XII ou XIII para se referir a fundos, a estoques de mercadorias. Em 1283 era usado no sentido de ativos de capital de uma firma de comércio e, muito frequentemente, é chamado por outras palavras, tá? Como riqueza, dinheiro, fundos, bens, ativos, propriedade, assim vai. Como a gente fala hoje modernamente sobre capitalismo, é um uso atribuído em geral a Louis Blanc, em aproximadamente 1850. Ele falava o que eu chamo de capitalismo é a apropriação do capital por exclusão por alguns com exclusão de outros. E Proudhon, em 1861, que falava que o regime econômico social em que o capital, fonte de renda, geralmente não pertence àqueles que fazem funcionar por meio do trabalho. Sem dúvida alguma, a obra desse contexto mais importante para a gente falar em capitalismo é a obra O Capital, de Karl Marx e Friedrich Engels. O Marx, no entanto, não se preocupou tão ostensivamente com a ideia de capitalismo. O Marx, ele, na sua contribuição teórica original, tem um papel extremamente importante ao situar o capitalismo como um modo de produção. E isso é algo que faz toda a diferença para a gente compreender toda a lógica de funcionamento desse sistema capitalista, como a gente contemporaneamente se refere. Os críticos desse capitalismo, já que a gente está falando em Karl Marx, argumentam que ele concentra o poder na mão de uma classe capitalista minoritária, a burguesia, que existe através da exploração da classe trabalhadora majoritária do seu trabalho, priorizando o lucro sobre o bem social, sobre os recursos naturais, sobre o meio ambiente, sendo intrinsecamente o capitalismo um motor de desigualdade, de corrupção, de instabilidades econômicas. E que essa tal liberdade de investir
E os supostos benefícios, na verdade, são acessíveis a pouquíssimas pessoas, que o capitalismo seria inequívoca e intrinsecamente um promotor de desigualdades. Aqui a gente está falando, muito especificamente, sobre o argumento, ou sobre o argumento, do que Marx identificou como a divisão social do trabalho. Empiricamente, a gente vai poder ter realmente aqui um bom ponto de discussão, na medida em que o que a gente está chamando de capitalismo, via de regra, é um processo que produziu bastante desigualdade ao longo da história. Talvez, como Thomas Piketty aponta nas suas contribuições recentes, a contemporaneidade produziu mais desigualdade que qualquer outra época na história da civilização ocidental ou do mundo. No entanto, por outro lado, alguns defensores do capitalismo vão discordar, dizendo que ele produz desigualdade, mas isso é parte de um processo da oferta de melhores produtos, de inovação, de estímulo ao pluralismo, à descentralização do poder, à distribuição de riqueza, porque se por um lado nunca tivemos tantos miseráveis, por outro a expectativa de vida das populações nunca foi tão alta, nós nunca acessamos produtos de tanta qualidade, isso se deve inexoravelmente ao processo baseado em uma competição que é típico da liberdade, a exposição de risco do capitalismo. Então, o capitalismo ele permitiria um sistema de incentivos flexível, baseado em eficiência, para a proteção desse capital, criando crescimento econômico e produtividade e prosperidade, que, por sua vez, beneficiariam enormemente a sociedade. Esse é um debate, provavelmente, o debate mais quente de uma economia política preocupada com questões sociais, tá? A gente vai encontrar no debate do pensamento econômico inúmeros defensores do capitalismo e inúmeros detratores do capitalismo. É muito pouco provável que a gente consiga encontrar um consenso nesse sentido. As visões estão abertas, as pessoas têm sua liberdade de escolha intelectual, mas, basicamente, se eu tivesse que sintetizar para vocês, seriam essas as duas interpretações importantes. Tanto na economia clássica quanto no marxismo, o que a gente está chamando de economia clássica? A gente está chamando da primeira e segunda geração do pensamento econômico. Falando aqui de Adam Smith, Davi Ricardo, Karl Marx, uma geração que vai aproximadamente da segunda metade do século XVIII até algo logo em seguida a primeira metade do século XIX, em que o problema do excedente e a utilização, do crescimento, está no núcleo da discussão. André Gunder Frank, um importante expoente da teoria do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, ele falava muito sobre como o processo de acumulação é um dos motores, talvez o motor da história moderna. Daí, a gente, especialmente do ponto de vista de quem está estudando a América Latina, América do Sul, as Américas, a gente costuma estar muito preocupado, e a gente vai ver isso bem adiante, mas vai ver com muita atenção, a questão do subdesenvolvimento implica em uma análise dessas relações de dependência da produção e das trocas, e da assimetria de trocas, é claro, no interior de um processo global de acumulação de capital. Porque o capitalismo, ele foi um dos motores, ele foi uma das forças propulsoras desse processo que a gente observa ao longo do século XIX, ao longo do século XX, e que, sem dúvida alguma, ganha muita força depois da descolonização das Américas. A gente vai acompanhar um processo crescente de inserção das nações sul-americanas ou latino-americanas através, impulsionadas por essa expectativa do modo de produção capitalista, né? Isso vai ocupar um papel extremamente importante, como a gente vai ver daqui a pouquinho, de um ponto de vista mais empírico sobre essas relações. Bom, a gente está falando aqui de dependência, né? Dependência, como muitos teóricos nos anos 70 e 80 bateram na tecla da importância, a dependência ela é entendida como uma condição histórica, ou seja, dada no espaço e no tempo de forma circunscrita, como um estado de caráter de sujeição, subordinação, como efeito dependente de uma causa. Que acaba assumindo, quando a gente fala que alguém é dependente, acaba assumindo uma posição especulativa, uma posição genérica.
Ninguém é dependente intrinsecamente de ninguém. Nenhuma nação é dependente intrinsecamente da outra. Isso se dá em favor de uma condição, dentro de um sistema de relações. As condições nós já conhecemos, e o sistema de relações nós estamos exatamente falando sobre ele, que é o capitalista. Ou seja, a acumulação centralizada do capital, dando origem a um crescimento conjugado com o avanço tecnológico na economia desenvolvida, teria provocado, segundo os teóricos da dependência, ao contrário, ao revés, uma estagnação da periferia, mesmo com esforços industrializantes. Ou seja, se a gente fala, dada a finitude de recursos, a finitude do capital, se alguém está desenvolvido no mundo pela questão da soma das partes e do equilíbrio. E Leon Walras, né? Vamos falar um pouquinho do Leon Walras. Vocês, umas imagens de quem foi o sujeito que viveu no século XIX. Era um economista e matemático francês. Deixe-me ver. Vou mostrar o Leon Walras jovem para vocês. Tá? Esse aqui era o Leon Walras. Muito interessante o trabalho dele como economista. O que o Walras criou? O Walras criou... Mas Walras aqui não é uma pronúncia horrorosa do francês, né? O Leon Walras ele criou, ou ajudou a desenvolver, a ideia de uma teoria do equilíbrio geral, né? O que ele pressupunha? Ele visava explicar o que é oferta, o que é demanda e as interações entre oferta e demanda dos mercados. Tentou provar que tanto essa oferta quanto essa demanda, em interação, acabará gerando um equilíbrio geral. Tá? O que ele está tentando dizer? Ele está dizendo que os excedentes dos produtores na produção e os excedentes dos consumidores em termos de capital tenderá a gerar duas curvas, tá? Uma curva de oferta, uma curva de expectativa de colocar no mercado e uma curva de venda. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que seria a curva de oferta e de demanda. Deixa eu ver no nosso bom e velho Google. Aqui está. Isso aqui é um grande clássico, tá? Não precisem se preocupar, caros alunos de história, em compreender cabalmente isso aqui, mas preocupem-se sim em conhecer. Isso aqui é basicamente uma curva de oferta e de demanda, de supply e demand, de quantidade e preço, tá? E que para o Walras existia uma questão determinante que é o seguinte, o Walras acreditava que, e ele publicou isso aproximadamente na década de 70 do século XIX, ele defende a ideia que haverá um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, ou uma quantidade de equilíbrio, entre oferta e demanda, na medida em que o mercado tenderá a ser um espaço de estabilização. Essa é uma tese, como a gente costuma chamar, no debate econômico, de neoclássica, né? Onde é que o Walras está certo? De fato, tenderá a haver uma distribuição de capital que encontrará um ponto de equilíbrio, naturalmente, entre oferta e demanda. O que Walras não estava preocupado no primeiro momento, ou pelo menos isso individualiza, macroeconomicamente falando, os atores, é que esse processo não necessariamente está ocupado ou preocupado com nessa existência do equilíbrio, que por si só já é uma tese muito polêmica, né? Essa tese do equilíbrio, ela não está intrinsecamente preocupada com o que são as relações ou as funções sociais das trocas, né? Que é algo muito caro para a historiografia contemporânea e algo que nos interessa muito, que é não só a distribuição do capital de forma eficiente, mais ou menos eficiente, mas também a distribuição de recursos de forma mais ou menos equitativa dentro da sociedade. Então, o mercado ele se equilibra. E é compreendido por parte dessas discussões econômicas que a distribuição da riqueza entre a sociedade não é uma função do mercado, é uma função do Estado, como ente regulador e das forças sociais. Então, muitas vezes as pessoas culpam o fato de haver desigualdade pelo mercado econômico, mercado financeiro, capital especulativo,
E isso tem razão até um determinado ponto, porque até determinado outro ponto, não há de haver uma expectativa por parte, não deveria haver uma expectativa por parte de quem é capitalista em cuidar do equilíbrio da sociedade. O equilíbrio da sociedade é uma função social desempenhada pelo Estado, pelos instrumentos geradores de políticas públicas e de assistência. Não dá para esperar que o lobo mau cuide dos três porquinhos, né, gente? Isso não funciona bem assim. Então, o que a gente está chamando aqui de uma grande economia capitalista mundial, que existe, e nós somos parte, ela não existe, por sua vez, como uma formação globalizada, absoluta, mas ela é uma cadeia composta por entidades nacionais, por múltiplos níveis de interação sistêmica. Portanto, a gente não pode separar, nas reflexões precedentes, a conclusão de que o capitalismo na América Latina, ele acontece, ou na América do Sul, como vocês preferirem, ele acontece de forma parelha ao que a gente chama do desenvolvimento dos países imperialistas. A especificidade do desenvolvimento do capitalismo na América Latina vem de uma matriz estrutural heterogênea, que se caracteriza não só pelo desenvolvimento marcadamente desigual desse capitalismo, mas por uma presença complexa de modos de produção pré-capitalistas que imprimiram um caráter específico a todo esse processo do desenvolvimento regional. De modo que a gente tem muita dificuldade, e há de ter muita dificuldade, em buscar uma homogeneidade, uma simplificação nas explicações sobre como o capital se aloca e como os diversos modos de produção, dos mais capitalistas aos menos capitalistas, se encontram criando as funções produtivas. Além disso, a gente precisa compreender que essa matriz chamada capitalismo, que muitas vezes a gente trata de forma homogênea, de forma simplista, ela teve contínuos reajustes, ela teve diversas alterações. E o que a gente mesmo está chamando de capitalismo sofreu vários reajustes e várias adequações que consolidaram ou conformaram, se vocês preferirem, e me parece também mais apropriado, essa inserção subalterna sul-americana no sistema capitalista imperialista mundial. Então é importante a gente destacar que um processo histórico foi assim determinado, não só por ter desenvolvimento ou não ter, por ser capitalista ou não ser, mas pelo capitalismo se desenvolver como uma diversidade de formas cujas quais o capital é produzido, a riqueza é produzida, e calhando em criar uma heterogeneidade, uma diversidade muito grande de tipos de capitalismo nas Américas. Quando a gente fala sobre isso, a gente começa a olhar de forma mais sistêmica para esse plano da internacionalização das relações. A dependência política e econômica, ela pode, de certa forma, esclarecer, elucidar o subdesenvolvimento desse mundo latino-americano ou afroasiático, ainda que sejam bem diferentes. A gente já sabe hoje que, apesar de todas essas regiões estarem sujeitas ao mesmo fator causal, que é a presença imperialista europeia no mundo, as formas cujas quais essas respostas ocorreram, exatamente pelo motivo que a gente estava explicando anteriormente, são bastante distintas, sendo condicionados aos mecanismos de apropriação e acumulação desse excedente econômico, pelo endividamento externo, pelas trocas desiguais como se desempenharam, pela dominação do capital financeiro e bancário de diferentes formas em diferentes lugares, com a complacência ou conivência, quando existe, das classes senhoriais coloniais, que se transformam em oligarquias extrativistas, que se transformam em agentes de uma subeconomia industrial, e que muitas vezes estão associados aos próprios modelos de Estado, aos próprios governos, nessas regiões em desenvolvimento. A gente está falando aqui, portanto, ao longo de toda essa pequena e breve explanação, dessa concisa explanação, de uma relação muito difícil entre sociedade, Estado e capital. A implementação de um capitalismo monopolista de Estado, como muitos gostam de argumentar na América Latina, está carregado de muita ambiguidade. Em alguns casos, nós tivemos um desmantelamento parcial muito sensível do que são as economias baseadas no desenvolvimento promovido pelo Estado, como foi no Chile, como foi na Argentina,
como foi no Uruguai, principalmente Chile e Uruguai na América do Sul. Nesses países ocorreu um processo no século XX massivo de privatização da economia. De qualquer forma, quando chega um momento que a dimensão do setor estatal aparece como muito volumosa face à esfera privada, e isso tem tudo a ver com o contexto que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Uma descrição histórica um pouco mais minuciosa, se origina uma série de pressões em favor de um processo de privatização. Então, a implementação do capitalismo monopolista de Estado é, no caso latino-americano, acompanhado drasticamente de uma redução dos gastos sociais, coisa que no limite adquire o caráter de um desmantelamento desse estado de bem-estar ou benfeitor, como muitos gostam de detraí-lo. A economia se privatiza também por esse lado, e ao menos nos países onde o modelo econômico tem dificuldades em decolar, apesar de todo o reordenamento operado. Então, não é à toa, não é casual que os nossos estados na América do Sul tenham assumido uma forma autoritária, ou que tenham parecido excessivamente protuberantes, predominantes, ou seja, desmensuradamente importantes perante o que seria a sociedade civil organizada. Esses conceitos, como de autoritarismo e de ditadura, que são conceitos da teoria política, eles são muito formais e gerais para explicar um Estado capitalista que sofreu alterações sensíveis desde essa fase oligárquica até a situação atual. Em cada momento, o Estado, diante do sistema, diante da conjuntura, ele acaba assumindo, dado o seu grau sistêmico e a sua posição de dependente, tarefas muito concretas a cumprir. E geralmente respondendo às etapas pelas quais o desenvolvimento do capitalismo na América Latina passou. E isso é algo muito interessante para a gente observar, e eu gostaria muito de demonstrar numa evolução do pensamento econômico e da conjuntura na próxima sessão, para que a gente possa situar bem o que a gente está chamando de capitalismo na América Latina, o que a gente está chamando desse modo de produção, dessa inserção sistêmica, e consiga distinguir um pouco melhor o que é que a gente está entendendo por capitalismo nas Américas, porque não é um conceito óbvio. Quando a gente se refere a capitalismo, muitas vezes a gente está orientado por alguma dinâmica ou expectativa da ordem do dia. Isso é natural. Mas a análise histórica ela precisa ter um pouquinho de acuidade e um pouco de tranquilidade para situar devidamente que capitalismo não é necessariamente a mesma coisa em todo lugar, que o capitalismo nas Américas cria condições diversas ao longo do tempo e reage de forma diversa às conjunturas e expectativas que são dadas. Porque isso não constitui uma obviedade. Muito pelo contrário. O crescimento econômico ele não depende simplesmente de formas institucionais ou técnicas da produção, mas ele vai ser implicado basicamente na política econômica geral dos estados pelo sistema de interdependências. Então, quanto mais for uma economia subordinada, quanto mais dependente ela for, menor vai ser sua possibilidade de crescimento. Então, é como se nós estivéssemos aqui falando de um equilíbrio entre o exógeno e o endógeno, entre o dever de casa e a ordem do dia. A maior parte dos estudos ocidentais sobre o subdesenvolvimento toma como modelo a teoria clássica do capitalismo, fundada na iniciativa privada e no mercado na sua função competitiva. Contestar essa matriz conceitual, como a gente chama de clássica ou neoclássica, né, conduziu muitos economistas à tese que o subdesenvolvimento ele simplesmente ocorre porque não há um capitalismo. O que teria impedido a libertação das forças produtivas teria impedido a acumulação interna necessária para um arranque na direção da industrialização. Mas o subdesenvolvimento por si só ele não é explicado unilateralmente pela endogeneidade da ausência de uma acumulação pré-capitalista. Até porque esses países não podem ser cobrados, essas economias nacionais não podem ser cobradas pela não inserção em um processo cujo qual simplesmente não passaram. O processo colonial foi determinante para moldar uma inserção tardia, uma inserção dependente, uma inserção condicionada das economias latino-americanas no capitalismo internacional. Então não dá para cobrar que regiões que estavam passando ainda por processos de construção de um mínimo grau de institucionalidade, tanto econômica quanto política, nos séculos XVIII e XIX, tivessem o mesmo patamar, a mesma circunstância
para realizar a Revolução Industrial, por exemplo, como foi a Inglaterra no século XVIII e no século XIX. E tantos outros países europeus que assim o fizeram. Na América, o que a gente está chamando desse capitalismo é algo que a gente vai explorar com bastante atenção, com bastante calma nas próximas sessões. Como vocês vão ver, tem uma segunda parte do conteúdo, mas esse desenvolvimento do modo de produção capitalista, ele não é regente ou determinado apenas por leis objetivas de acumulação, concentração e capital. A gente precisa, claro, observar quais são as condições gerais e empíricas do desenvolvimento do capitalismo, mas a gente também precisa ter muita atenção, calma e tranquilidade para não exigir do processo de desenvolvimento histórico das Américas algo que não lhes foi possível. A história, gente, ela é sempre baseada em possibilidades e não em expectativas individuais. As condições estruturais ou sistêmicas, como vocês preferirem, elas têm um papel muito decisivo. E é mais ou menos isso que a gente vai ver na próxima sessão. Falou, pessoal? Por agora é só. Muito obrigado e até a próxima sessão. Tchau, tchau.